Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu sou estudante de Medicina do 8º semestre da Faculdade de Medicina da Bahia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pares de nervos cranianos ou sobre os nervos cranianos. Mas fiquem tranquilos, a gente não vai ficar aqui focando naqueles aspectos mais específicos, como origem encefálica e craniana, não. O nosso foco aqui hoje é fazer com que a gente associe de forma adequada o nome dos nervos ao número de par, em algarismo romano que eles representam. Além disso, aproveitem, se inscrevam no canal, apertem o link aí embaixo e fiquem atentos às próximas novidades que vão vir por aí. Bom, os nervos cranianos eles têm esse nome porque eles têm origem no encéfalo e eles vão emergir do crânio por fissuras ou forames, certo? Então nada de associar nervos cranianos a nervos que atuam somente no crânio, beleza? Além disso, uma coisa muito comum é a gente atrapalhar o nome, confundir em relação tanto aos algarismos quanto à função mesmo do nervo. Então, por exemplo, é muito comum a gente confundir o nervo hipoglosso com o glossofaríngeo por conta desse vocábulo aí, o glosso, que como a gente sabe significa língua, e claro, está relacionado com a atuação desse nervo craniano, como a gente vai ver posteriormente. Então, beleza, primeira coisa que a gente precisa entender é o que norteia essa nomeação dos nervos cranianos, Essa numeração, na verdade, de 1 a 12. Existe alguma lógica para isso ou foi algo feito ao acaso? Não, existe uma lógica. Se a gente observar a base do crânio, aquele corte da base do crânio com a vista para cima, da vista inferior para cima, a gente observa que essa numeração dos nervos cranianos ela é feita no sentido anterior-posterior, certo? Ou ainda no sentido rostral, são aqueles nervos que estão mais próximos da face, para o sentido caudal, certo? Que são aqueles nervos que vão emergir no bulbo, que é a porção mais inferior ali do tronco encefálico, beleza? Por que são só 12? Na verdade, tem um 13º, só que ele não é muito bem documentado na literatura, então ele não é muito bem aceito. Então vamos lá, nós temos 12 pares de nervos cranianos, ou seja, existe o nervo que está do lado direito, no hemisfério direito, e o que está do lado esquerdo. Cada um tem seu correspondente, sendo que no total nós temos 24 nervos cranianos. O primeiro par de nervos cranianos é o nervo olfatório, que pra gente fica fácil associar ao número do par, porque nós temos somente um narizinho. Segundo par que a gente vai ter é o nervo óptico, 2 olhos, segundo par, nervo óptico. O terceiro par é o nervo oculomotor. E como é que a gente vai associar? Se vocês pegarem a palavra oculomotor, a gente tem um Mzinho aí, vamos pensar que esse M é um 3 deitado, certo? Terceiro par, nervo oculomotor, beleza? O quarto par é o nervo troclear. O quinto par é o nervo trigêmeo. Vamos associar aí o número 5, não algarismo romanos, como se fosse uma paciente, uma mulher grávida, que tem um barrigão assim. Se ela está com barrigão, só pode ser grávida de trigêmeos, então, quinto par, par trigêmeo, beleza? O sexto par é o nervo abducente. O sétimo é o facial. E uma coisa legal para a gente tentar associar é que se você pegar o número 7 e tiver uma imagem invertida dele, na verdade uma imagem em espelho, a gente vai ter como se fosse um F, beleza? Então, o sétimo par, nervo facial. O oitavo par que a gente tem é o vestíbulo coclear. O nono par, a gente vai ter o glossofaríngeo. E uma coisa legal para a gente pensar também é que quando você escreve glossofaríngeo, principalmente em letra de imprensa, o G minúsculo, ele parece um 9, certo? Então, o nono par, par glossofaríngeo, certo? O décimo é o vago. Vocês lembram de matemática no ensino médio, que vocês prepararam para o Enem e tal, e também no ensino fundamental? A gente tinha o X, que era incógnita, que significava que a gente não sabia o valor exato daquele número até resolver a equação. Então é um número vago, ou seja, X é um número vago, o décimo par, que é representado por X em algarismos romanos, é o par do nervo vago, beleza? O 11º par é o par acessório. Se a gente observar 11, por exemplo, a gente tem o primeiro número 1, o segundo número 1. Esse segundo número 1 é como se fosse um número acessório, porque o primeiro já está ali. Então, 11º par, par acessório. O 12º par é o par hipoglosso. Então, sucesso, galera. Até o momento, vocês já sabem quais são os pares cranianos e o seu correspondente em algarismos romanos, tá? Basta lembrar também que a gente tem essa numeração em ordem crescente, de anterior para posterior, ou mais especificamente, de rostral para caudal, como a gente já comentou, beleza? Então vamos lá, se tiver uma prova, uma questão com a imagem lá, mostrando a base do encéfalo e pedindo para você avaliar quais são os nervos cranianos, quais são os pares, você sabe que os números menores estão mais anteriores ou rostrais e os números menores estão mais posteriores ou caudais. Agora a gente vai falar sobre as funções desses nervos cranianos. Eles podem ser motores ou podem ser sensitivos. E a gente tem ainda os nervos chamados mistos, que eles vão mesclar essas duas funções, certo? Mistos.
Bom, os nervos motores são aqueles que conduzem estímulos do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. E eles também vão ser chamados de nervos eferentes, porque efetuam comandos, certo? Já os nervos sensitivos, eles recebem estímulos do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, sendo aferentes, né? Lembra que aferir vem de medir ou de receber informações. Portanto, nervos motores são eferentes, efetuam comandos. Nervos sensitivos são aferentes, recebem informações. E os nervos mistos vão mesclar essas duas funções. Em relação aos nervos cranianos, a gente vai separá-los aqui nos motores, sensitivos e mistos. Os nervos oculomotor, troclear, abducente, acessório e hipoglosso são nervos puramente motores. Já os nervos olfatório, óptico e vestibulo-coclear são nervos puramente sensitivos. Os demais nervos, os nervos glossofaríngeo, facial, trigêmeo e vago, são mistos, mesclando as duas funções, sensitiva e motora. Uma coisa importante, pessoal, a ser destacada é que os únicos nervos que não têm origem encefálica são os primeiros dois pares. O primeiro, o olfatório, e o segundo par, o par óptico. O terceiro e o quarto pares têm origem no mesencéfalo. Do quinto ao oitavo par, nós temos eles tendo origem na ponte. E do nono ao 12º par, a gente tem a origem a partir do bulbo. E agora com relação às funções desses nervos. O primeiro nervo, que é o nervo olfatório, a gente vai ter ele como uma função, né? A gente sabe que é sensitivo, e tem a função de captar odores. O segundo par, o nervo óptico, também puramente sensitivo, vai estar relacionado com a percepção de sinais luminosos que podem ser vistos no nosso campo visual. Já o terceiro, o quarto e o sexto pares, ou seja, o oculomotor, o troclear e o abducente, são pares de nervos que vão inervar os músculos responsáveis pela motricidade ocular extrínseca. Motricidade ocular extrínseca, ou MOE com E, certo? O que significa isso? São músculos responsáveis pela movimentação dos globos oculares, beleza? Então se eu quero mover meus olhos para a direita, para cima, para baixo, para o lado esquerdo, ou até mesmo na diagonal, em movimentos oblíquos, são esses músculos que vão ser responsáveis. O nervo oculomotor, ele participa da inervação de todos os músculos da musculatura extrínseca do olho, com exceção do músculo oblíquo superior, que é inervado pelo nervo troclear, e do músculo reto e lateral, que vai ser inervado pelo nervo abducente. Além disso, o nervo oculomotor ele tem um papel muito importante na motricidade ocular intrínseca, MOE, só que dessa vez com I, certo? O que significa isso? Significa que ele vai inervar o músculo esfíncter da pupila, que é um músculo importantíssimo no controle da intensidade de luz que a nossa retina vai captar ou não. Isso significa que, no ambiente com pouca luz, a gente tem uma maior abertura dessa pupila para que eu receba mais sinais luminosos, e no ambiente com muita luz, essa pupila fica menor, para permitir que menos luz seja captada pela retina. E o quinto par, galera, é o nervo trigêmeo. Como a gente sabe, ele é misto, tanto sensitivo quanto motor, e ele é o maior dos nervos cranianos que a gente tem, certo? Ele vai ser responsável pela inervação sensitiva de toda a face. E essa inervação sensitiva, ela é dividida em 3 ramos. A gente tem primeiro o ramo oftálmico, o mais superior, o ramo maxilar, que é intermediário, e o ramo mandibular, que é mais inferior. Além disso, o par trigêmeo ele também é responsável pela sensibilidade geral, tá, dos 2 terços anteriores da língua. Além dessa função sensitiva, como a gente comentou, tem a função motora. O nervo motor ele vai acompanhar esse ramo mandibular sensitivo e vai inervar a musculatura da mastigação, beleza? Então são os músculos temporal, masseter e os pterigóideos laterais e mediais. O 7º par, que é o nervo facial, ele também é um nervo misto e ele vai ser responsável pela inervação da sensibilidade gustativa, ou seja, do paladar dos 2 terços anteriores da língua. Além disso, ele também é responsável pela musculatura da mímica facial. O 8º par, ele é um par puramente sensitivo, como a gente também já comentou, e ele vai ter 2 ramos. A gente tem um ramo vestibular, que é aquele que vai estar relacionado com o aparelho vestibular, né, que é o órgão responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, como a gente sabe. E a gente vai ter um segundo ramo, que é o ramo coclear, que vai inervar a cóclea, que está relacionada à audição. Uma curiosidade sobre esse par craniano é que ele é o único que não sai do crânio, não vai emergir por nenhum forame ou fissura. O 11º par, o nervo acessório, ele vai ser responsável pela inervação puramente motora, né, dos músculos esternocleidomastoideo, certo? Permite que a gente faça esse movimento aqui, e o músculo trapézio. Além disso, nós temos também, por último, o nervo hipoglosso, o 12º par, que vai ser responsável pela inervação motora da língua, certo? Além disso, a gente também tem a participação desse nervo na fonação e na deglutição. Prontinho, galera, agora vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês gostaram, o que vocês querem aprender de novo sobre isso. Aproveite também para deixar dicas para os seus colegas de como associar o nome do par craniano
ao número algarismo romano ao qual ele representa, certo? Fiquem por aí, se inscrevam no canal e fiquem atentos ao próximo vídeo. Até mais. Ficou feio isso aqui.